Mas olha esse FUD no Ethereum. Pois é, o FUD no Ethereum tá rolando, né? Francinaldo Andrade. O FUD no Ethereum tá rolando da maneira que é o seguinte. A galera, né, está preocupada com a evolução das segundas camadas na rede Ethereum. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque as segundas camadas estão avançando de uma maneira, né, que estão, né, retirando os usuários ali que estariam utilizando a rede Ethereum principal, teoricamente, mas estão usando a rede principal de maneira secundária, vamos dizer assim, através da segunda camada, né, você paga a taxa na segunda camada e essa taxa, né, é eventualmente paga de novo lá na primeira camada. Só que, né, existe um player no meio desse caminho que cria os blocos de transações e valida as transações dentro das segundas camadas, que são os conhecidos como sequenciadores, né? E a galera que desenvolveu as segundas camadas, como a Arbitrum, a Optimism, né, a Base, né, que são as principais hoje, né, elas, né, não têm o incentivo de descentralizar esse sequenciador, porque é aí que elas fazem a grana. O sequenciador também ganha uma taxa. Então, toda hora que, né, as pessoas estão utilizando esse sequenciador das equipes, né, ou seja, um sequenciador centralizado, ele basicamente faz o processo, né, de você, né, ter ali uma camada de centralização daquele processo, né? E isso pode trazer riscos para o futuro. Então está esse dilema, né? Quem vai ser a equipe das, né, segundas camadas que vão fazer os seus sequenciadores se tornarem descentralizados para que qualquer um de nós pudéssemos chegar lá e criar blocos e validar transações também nas L2. Está entendendo a diferença? Na L1, qualquer pessoa pode chegar lá, se tornar, valer o seu stake e fazer, né, criar blocos lá e validar transações. Nas L2, só quem está fazendo esse processo são as próprias equipes. Então é importante que vocês entendam disso também. É um tema que está muito importante, a galera está querendo descobrir como é que vai ser esse processo de adoção, né? A equipe de desenvolvedores da rede Ethereum, eles fazem um processo também de, né, entender que a rede ZK são as melhores redes, né? O melhor tipo de criptografia que existe, só que todas as melhorias que foram feitas até então, hoje no Ethereum, foram para as redes, né, que não são de ZK. Então, todas as melhorias que foram feitas na rede Ethereum, elas não pegaram, né, não melhoraram, né, para as redes de ZK, eles melhoraram para as redes da tecnologia de Optimism, né, do Rollup otimista. Né? Então, esse Rollup otimista, ele basicamente, né, é diferente do Rollup de ZK, né, de Zero Knowledge, da tecnologia de prova de conhecimento zero. Né? Então, é interessante a gente entender esse movimento aí da massa que está acontecendo e, né, perceber o que é que está fazendo esse FUD todo gerar. Né? Então, é importante que isso fique claro para todos vocês que estão participando, entendendo esse movimento da massa aí. Mas você acha que o Ethereum vai perder valor com isso? Isael de Almeida. Cara, eu acho que não. Na prática, foi uma solução que foi, né, desenvolvida para ser assim, né? Só que o que está acontecendo é um efeito, né, secundário que não se imaginava e agora está acontecendo. Então, a equipe lá está, né, resolvendo, tomando decisões para, né, contornar isso também. Com certeza vai ter aquele movimentão. Então, a pergunta que fica no ar é quando e qual vão ser né, as equipes de segundas camadas que vão, né, descentralizar os seus sequenciadores, que são os geradores de blocos das segundas camadas que validam as transações nesses lugares. Né? A rede que está mais inclinada a fazer isso hoje é a rede da Linea, né, que não está entre as top 10. Aliás, ela está entre as top 10, mas não está entre as top 3, vamos dizer assim, né? Que nem eu já falei para vocês. Então, é interessante vocês entenderem isso. A rede Linea é uma rede que é criada
pela galera da Ethereum Foundation, né? Pela galera da MetaMask, e, né, tem toda essa ideia da descentralização por volta, né, por trás. Então a rede Linea, ela é a única rede que está querendo chegar no ponto de entregar o produto já com os sequenciadores descentralizados. Então é importante que a gente entenda essa diferença. Quando você tem os sequenciadores descentralizados, que são esses atores que geram e criam os blocos e validam as transações dentro das segundas camadas, você tem, né, muito mais segurança, você tem muito mais, né, tranquilidade do que com sequenciadores centralizados como existem hoje nas redes principais. Então, é interessante que vocês entendam isso. O principal risco, segundo os próprios desenvolvedores da rede Ethereum, seriam, por exemplo, esses usuários serem capturados por essas redes, né? As redes, por exemplo, Arbitrum, Optimism, a Base, por exemplo, capturar uma base gigantesca de usuários, né? E simplesmente, no meio do caminho, trocar, por exemplo, né, a própria moeda que se dá para pagar as taxas da transação, para uma moeda da própria que, por exemplo, a Arbitrum, em vez de você chegar lá e pagar com Ethereum, você chegar lá e pagar com Arb, por exemplo. Né? Então, isso poderia acontecer e seria, né, na maior visão dos próprios desenvolvedores da rede Ethereum, né, o pior cenário de todos. Né? Porque aí eles estariam spreadando, né, ainda mais a liquidez e fazendo com que, né, criem cada vez mais silos. Né? Então, é interessante que vocês entendam esse ponto de vista desse FUD que está acontecendo na rede Ethereum. Ele é totalmente relacionado com esse movimento. E poucas pessoas vão estar falando sobre isso aqui no Brasil. Acho que não vi ninguém falar, né? Então, é importante que todo mundo fique ciente, saiba, né, do que está acontecendo, saiba da movimentação, para você poder ter livre e espontânea vontade de tomar a sua decisão. Né? Essa daí é melhor do que você ficar cego no meio do tiroteio.